Vou mostrar por outro ângulo a pergunta que o Luiz fez pra gente, do pênalti perdido pelo Pedro. O Rizek, ele bota a ponta do pé e ele levanta o calcanhar. Porque para saltar ele precisa estar na ponta do pé. Então a ponta do pé dele está no verde e o calcanhar. Peraí, é quando toca na bola, né? Eu vi o que esse time correu hoje. Chegaram nos pênaltis, esgotados também, psicologicamente e fisicamente. Um time guerreiro um time que correu, um time... O Flamengo foi gigante. Nós temos que falar isso. E o Flamengo mostrou algumas faces assim que nós temos que entender e temos que analisar que foram importantes. Muito mérito do Felipe Luiz. Rapaziada, acabou agora, o Flamengo foi gigante. Nós temos que falar isso. E o Flamengo mostrou algumas faces assim que nós temos que entender e temos que analisar que foram importantes. Muito mérito do Felipe Luiz. Muito mérito do Felipe Luiz. Para quem entende de futebol e vocês que gostam e assistiram o jogo, o primeiro tempo foi de uma maneira, o segundo tempo o Felipe Luiz armou o time de uma outra maneira. Isso mostra que muitos falam essa diferença toda. Cadê essa diferença toda? Cadê essa diferença toda? Então o Paris Saint-Germain foi campeão com mérito, mas parabéns ao Flamengo, pelo grande trabalho que foi feito, E outra, toda hora chegando, uma hora vai bater campeão, sem dúvida alguma. Valeu, rapaziada, tamo junto. Agora, uma coisa importante, né? O goleiro do Paris Saint-Germain, que goleiraço, né? Eu confesso, quem julga o livro pela capa, né? Eu julguei o livro pela capa. Esse goleiro não vai pegar nenhum pênalti. O cara foi lá e, ó, fez o trabalho dele. Agora, enfim, vou parar por aqui. Mas para o Saúl da vida, não é fácil jogar no Brasil, não. Saúl chegou no Brasil, tá mais falando do que propriamente jogando. Ah, que não sei quem é maior, que a fulana é não sei o quê. Joga bola, rapaz. Você tá nos maiores clubes que tem no mundo, joga bola. Ó, para de falar um pouco. É isso, rapaziada, tamo junto. Mais uma vez, parabéns ao Flamengo. Parabéns ao Felipe Luiz. Nós temos treinadores bons pra caramba mesmo, que já vai fazer história na Europa também. Tamo junto, rapaziada. Valeu. Eu faço esse vídeo aqui triste pra caralho, mas eu faço orgulhoso pra caralho. Como eu tive orgulho de ser Flamengo hoje. Eu respeito todos os rivais. Tem que zoar mesmo. Futebol é isso. Mas eu digo pro torcedor do Flamengo, vocês têm que ter orgulho pra caralho desse time. Porque eu tô no estádio. Eu vi o que esse time correu hoje. Chegaram nos pênaltis, esgotados também, psicologicamente e fisicamente. Um time guerreiro pra caralho. Um time que correu. Um time que não se acovardou diante do melhor time do mundo. Então, os rivais têm que zoar. Pra mim, a graça do futebol é essa. Agora, o flamenguista, assim como eu, tem que ter orgulho pra caramba. O que eu vi nesse estádio hoje, o que esses caras correram, Plata, Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz, Bruno Henrique, cara, me deu orgulho pra caramba de ser Flamengo. Saio triste, porque cheguei a acreditar no sonho de ver meu time campeão mundial no estádio. Mas a gente sabe que é difícil demais. O time dos caras é bilionário, tem muito dinheiro. Parabéns, Flamengo. Parabéns, Felipe Luiz, você é um monstro. Parabéns, jogadores. O rubro-negro, de verdade, hoje tem orgulho do que viu. 4 pênaltis, pode perder? Não, não pode. Mas o que eu vi hoje do Flamengo aqui foi gigante. E eu não vou deixar de falar do orgulho que eu tive de ver esse jogo aqui hoje. Rodei o mundo, 30 horas de viagem. E não fui campeão mundial. Mas vale a pena, sabe por quê? Porque eu sou apaixonado por futebol. E o que eu vi hoje aqui explica a paixão que eu tenho desde moleque. Que o Flamengo me fez ter. Por isso que eu posso ter time sim. Eu respeito todos os adversários. Mas o Flamengo me fez ser apaixonado por futebol. E hoje eu senti orgulho pra caramba de ser Flamengo. E rivais, podem zoar.
Vocês têm que zoar. Perdeu. A zoeira é que faz o futebol ser foda. Tamo junto, tamo pilhado. Passou ali a imagem do Luiz Henrique quando acaba o jogo. Foi difícil, né, professor? O alívio dele. Vou mostrar por outro ângulo a pergunta que o Luiz fez pra gente, do pênalti perdido pelo Pedro. Vamos ver se conseguimos identificar. Ó, eu acho que ele tá com a pontinha ainda do pé sobre a linha. O Rizek, ele bota a ponta do pé e ele levanta o calcanhar. Porque para saltar ele precisa estar na ponta do pé. Então a ponta do pé dele está no verde e o calcanhar... Peraí, é quando toca na bola, né? Tem que voltar um pouquinho, diretor. Aí. Eu acho que ele já está na ponta do pé ali. Mas assim, é uma... A visão aqui teria que ter uma câmera por baixo para saber do contato. Porque aqui o pé está sobreposto à linha. Mas eu acho que como ele está na ponta do pé para dar o salto, o calcanhar dele já não está no chão. E aí vale... Por essa imagem, se está no VAR, manda repetir a cobrança? Seguindo a letra fria da lei, sim. Eu não mandaria porque não é uma imagem totalmente clara, assim, de que há um erro de arbitragem no lance. É igual aquela história da bola que sai ou não sai, né, Henrique? Repete, Eric. Não, é igual aquela história que a gente discute sempre da bola, né? Que às vezes ela engana, às vezes uma base da bola, ela toca a linha e a imagem ela não consegue ser conclusiva. Né? Talvez seja isso que o VAR tenha observado, né? Só tem um ponto que aí não é a imagem que vai nos mostrar, é a minha percepção por ter sido goleiro. Para saltar, eu preciso estar em posição de expectativa, que é na ponta dos pés. Eu não consigo saltar e dar o impulso com o calcanhar, com a planta do pé no chão. Então, eu pressuponho que ele esteja com o calcanhar levantado e sem contato com a linha. Mas não é uma imagem, na imagem não é conclusiva. Eu tenho isso como uma percepção minha. Produção, vamos pedir um veredito do PC, nosso consultor de arbitragem, vamos ver o que ele nos diz. Enquanto isso, ó... em vez de vocês irem aos sites de busca e olharem, pesquisarem quem é esse maldito aí que pegou 4 pênaltis... É um glacial, né? A fisionomia dele não se alterou nem um minuto sequer. Vamos contar que é o grande personagem. Não entendi o Vitinha receber o prêmio. Cara... 4 pênaltis? Tinha que ter pego 5. Sinceramente, não entendi. Vamos contar quem é o grande personagem... Ô, Praz, você tem toda a razão, Praz. Tem que puxar o lado do goleiro. O cara pega 4 pênaltis, não é o melhor? Só se pegasse e batesse também. Ó, goleiro russo, de 26 anos, revelado pelo Krasnodar. Tipo o goleiro Praz, né? Chegou em 2024. A gente nem ouvia falar dele, né, cara? Foi titular apenas pela 4ª vez na atual temporada e sai de campo assim, ó. Em 4 jogos, sofreu 3 gols, pegou 4 pênaltis na final do Intercontinental. E é isso. Prazer, Safanov. E essa transição, ele fez nada mais, nada menos que com o Donnarumma, né? O Donnarumma sai pro Manchester City. Está na seleção da FIFA. Eleito o melhor goleiro do mundo. E o PSG, se for ver, nos últimos 2 anos, gastou bastante goleiro, né? Ele custou 20 milhões. 20 milhões. E o Chevalier, se não me engano, custou 40 milhões. 40 com então, variáveis que podem aumentar. São 60 milhões de euros com 2 goleiros. Sim. Pra tu ver o potencial financeiro do dinheiro é mole, né? Como diz o Denilson. Fala, PC. Não, eu queria, em cima até de algumas observações feitas pelo Eric e por você, é que termina um ano de excelência do Flamengo, e essa excelência não é só pelo jogo jogado, pelo que foi apresentado dentro de campo. Evidentemente, o Flamengo foi aprendendo de 2019 para cá, tanto que hoje chegou nessa partida com recursos no banco de reserva maiores do que teve naquele jogo. Segundo, com um elenco que chegou, se não me engano, ao seu jogo de número 75, do ponto de vista físico, ali em condições de entrar em campo. É claro que hoje, quando chegarem no hotel, a volta para o Brasil, os 2 primeiros dias de férias serão torturantes por causa de todo o desgaste. Agora, deixa uma bela imagem do futebol brasileiro. Não é só do Flamengo, é do futebol brasileiro. Por quê? Porque o que se viu no jogo de hoje, tirando o primeiro tempo em que o PSG foi dominante, foi um Flamengo que não renunciou à sua identidade. Qual é a identidade? E aí você tem que voltar no tempo e lembrar o que disse o Felipe Luiz na sua primeira entrevista como técnico do Flamengo, antes de estrear logo dentro de uma fogueira que foi o jogo contra o Corinthians. O Flamengo competiu contra o que para muitos, Eric, é o melhor time do mundo. Fala, Luiz, de novo. Um abração aí, Rizek, Paulinho, Praz, Henrique. Um abraço para todo mundo que está acompanhando a seleção.
Eu acho que assim, o roteiro do que aconteceu no jogo era mais ou menos esperado. O Paris Saint-Germain é um time mais forte do que o Flamengo e está no momento da temporada em que fisicamente consegue ainda ser mais forte até do que o time oponente, no caso o time brasileiro e hoje o Flamengo, nesse momento da temporada, né? Foi um primeiro tempo de muito domínio do Paris Saint-Germain, o gol do Paris Saint-Germain deu justiça ao placar no primeiro tempo, mas o Felipe trabalhou muito bem no intervalo, mesmo sem mexer na equipe, ele conseguiu compactar mais o Flamengo já não deu tanta liberdade para o Paris Saint-Germain, né? Voltou melhor, o Pedro quando entrou na primeira jogada já conseguiu armar um ataque que logo depois saiu o pênalti, bem cobrado pelo Jorginho. A partir do gol de empate do Flamengo, o Flamengo se sentiu mais seguro no jogo, conseguiu competir bastante, conseguiu oferecer dificuldades para o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain continuou em cima, mas a partir dali o Flamengo começou a ter opções de ataque também, começou a ter contra-ataques. E as mexidas que o Felipe fez foram muito boas. Eu acho que assim, foi um dos grandes jogos do Felipe Luiz na temporada hoje. Primeiro porque da estratégia? Da estratégia, das mexidas, da forma como o time saiu de um primeiro tempo abaixo para um segundo tempo e depois para a prorrogação, muito bons. Enfim, então eu acho que o Felipe tem muito orgulho do trabalho que ele fez hoje. E o Flamengo foi até onde tinha que ir, Luiz. O Flamengo, nesse campeonato mundial, ganhou o primeiro jogo, ganhou o segundo, enfrentou super bem uma das melhores equipes do mundo, não perdeu no tempo normal, foi para a prorrogação, perdeu nos pênaltis. Os cobradores não bateram mal? Pode ser, os cobradores não estavam inspirados hoje, também muito cansados fisicamente, mentalmente. O goleiro, tem que dar mérito ao goleiro russo do Paris Saint-Germain, que foi super bem, com uma explosão lateral impressionante para buscar as cobranças. Acontece, o Dembélé, melhor jogador do mundo, perdeu o pênalti também hoje aqui. Talvez se a história fosse outra, a gente já está falando o quê, né? O Rossi pegou um pênalti também. Então, fica o gosto amargo, como você falou. É óbvio que o torcedor rubro-negro que estava aqui no Brasil todo, acompanhando pelo Sport TV, sentiu que estava tão perto de conquistar nos pênaltis, com um goleiro que tem essa característica. Que foi brilhante na Libertadores, que foi preponderante na classificação por pênaltis. Então, assim, hoje de verdade, assim, acho que na verdade nunca a gente tem que fazer isso. Mas mais do que nunca hoje, não tem que apontar dedo para ninguém. Hoje o Flamengo fez um jogo que tinha que fazer e, sobretudo, apresentou para o mundo, mais uma vez, um técnico que está com um início de carreira espetacular e em pouco tempo vai estar na elite da elite do futebol mundial, Luiz. Ô Praz, uma dúvida. Ele estava com o pé sobre a linha, Fernando Praz? Porque ele não tinha contato, tem que ter uma mínima parte do pé em contato com a linha. Eu acho que ele não tinha esse contato, não. Bom, a gente vai pegar a imagem, viu, Luiz? Porque há controvérsias. Eu acho que tinha sim, mas a gente vai pegar essa imagem com lupa. Não, a gente vai olhar essa imagem com calma. Agora, o Eric, a atuação de hoje... olha lá, olha a imagem. Não é o melhor ângulo, vamos buscar um outro. Eu tive a sensação de que ele tinha tirado o pé todo. Acho que ele tem a pontinha do pé na linha, tá? A minha... Vamos procurar um ângulo melhor? Enquanto isso, Eric, eu acho que não é só, assim, além do Felipe Luiz, eu acho que é a destacar o trabalho do futebol do Flamengo, porque ele chega no último jogo da temporada extenuante, com nenhum jogador machucado, podendo utilizar todos. E aquele de quem tanto se duvidou fisicamente, como o De La Cruz, foi o único que converteu um pênalti. E o banco, o elenco volumoso do Flamengo, eu acho que é fundamental para todo mundo chegar com saúde e fundamental para conseguir encarar um time de prateleira superior, como o PSG, fazendo muitas alterações e mantendo ou melhorando o nível do time. Quando você compara o Flamengo de 19, que o banco foi puxando para baixo a atuação daquele empate com o Liverpool, hoje foi o contrário. O banco foi dando gás e foi dando vida ao Flamengo no jogo. Então eu acho que a atuação de hoje premia o planejamento do futebol rubro-negro para 2025, viu, Eric? Eu também acho, eu concordo. Eu falei isso durante a transmissão. Acho que as mexidas que o Felipe fez, elas foram fundamentais para conseguir manter o Flamengo no nível competitivo. Os dois jogadores de meio campo que entraram, o De La Cruz e o Saúl, entraram muito bem no jogo, oxigenaram o meio campo. Era um momento em que o Paris Saint-Germain já estava dominando novamente aquele setor do campo. O Nico De La Cruz entrou muito bem na partida, até mais do que o Saúl. O Cebolinha, quando entrou, também conseguiu levar perigo ali pelo lado esquerdo, conseguiu prender um pouquinho mais a bola. Enfim, por isso que eu digo assim, o Felipe
Felipe hoje fez um trabalho dele completo como técnico, pensou na melhor estratégia, na melhor escalação inicial, foi usando as peças que tinha para usar, até mesmo o Pedro, claramente o Pedro não tinha condições. Se fosse um jogo normal, o Pedro não estaria em campo. Ele hoje se sacrificou pelo time, era um jogo importante, ele sabia disso. Várias vezes, o Pedro, embora seja um jogador grande, mas ele é um jogador de explosão muscular. Ele claramente estava segurando movimentações receoso, muito curtinhas, assim, mas quando a bola batia no pé dele, no peito dele, ela prendia, o time conseguia respirar. Por isso que eu acho que assim, foi um jogo completo do Felipe. Se o Flamengo fosse campeão mundial hoje aqui, o craque do torneio deveria ser o Felipe Luiz. Não aconteceu, acabou sendo o Vitinha. Então por isso é que eu acho, viu, Rizek, falando dessa questão, o Flamengo vem melhorando o seu elenco ano após ano. O que faltava para o Flamengo? Estabilidade no comando técnico. O Flamengo agora tem um técnico de mão cheia. Conseguiu fabricar um técnico dentro de casa. Então, eu acho que nos próximos dias... Com o DNA rubro-negro. A obrigação dessa diretoria do Flamengo é fazer todos os esforços possíveis para renovar o contrato do Felipe Luiz. Eu não renovaria por um ano, não. Renovaria por 2, por 3 anos e deixaria o Felipe Luiz se desenvolver ainda mais como técnico e fazer com que esse time cresça, porque tem potencial para crescer. O Flamengo tem dinheiro para investir, para qualificar ainda mais o elenco. Então, assim, é um fim de ano com um gostinho amargo, mas com uma perspectiva ótima já para 2026, sabe, Rizek? E Rizek tem uma situação, o Eric falou do poderio financeiro. A gente fala muito do Flamengo na América do Sul, que tem um orçamento bilionário. Na montagem desse time, eu falei isso algumas vezes durante a transmissão. Para você ter uma ideia, o Paris Saint-Germain gastou 5 vezes mais. 5! É uma desproporção, Talvez o próximo passo, Luiz. Pois é, galera, e esse é o momento aí, né, que dá pra ver claramente que o goleiro do PSG se adiantou. Isso aconteceu na cobrança do Pedro, né, que o Pedro perdeu o pênalti, mas dá pra ver que ele se adiantou, né, e pela lógica, pela regra, deveria ter sido voltado o pênalti. Eu acho que isso interferiu bastante, né, porque se o Pedro volta e bate novamente, poderia ter feito gol e poderia mudar completamente o cenário ali das cobranças, mas o VAR analisou e deixou, né, entendendo que foi justo, mas não foi, galera, não foi. Dá pra ver claramente aí que o goleiro se adiantou. Isso não pode acontecer, porque pelo menos uma perna tem que ficar sobre a linha, não pode passar. Se adiantar, ele tem vantagem, né? Então, foi o que aconteceu, mas não sei por que não voltou, não sei por que o VAR não chamou, não sei por que o juiz permitiu também, né? Não sei porque que o Bandeirinha, mesmo olhando aqui, o Bandeirinha bem na linha aí, né, de vermelho, você consegue perceber, ele estava olhando e mesmo assim ele não falou, ele não acusou ali de que o goleiro ultrapassou a bola. Mas assim, galera, orgulho do Flamengo. O Flamengo fez uma partida muito boa. Muito boa. O Flamengo jogou como ele sabe jogar. Sofreu um pouquinho em certos momentos, mas também fez o PSG sofrer. Teve chances, marcou bem, entendeu? Conseguia sair tocando. Tudo isso aí é muito difícil contra um time europeu, um time que é muito mais forte, um time que tem muito mais recursos. E o Flamengo conseguiu fazer isso, né? Poderia ter ganho o jogo também, teve chances. Mas é aquela coisa, né? Esses times você não pode errar. Não pode errar. E tivemos hoje o erro grave do Rossi, né? 2 vezes ele erra. A primeira, o gol foi anulado, e a segunda não foi. Mas a verdade é que roubaram mesmo, né? Nesse momento aqui o Flamengo, mas não tira o brilho, não tira o mérito do que o Flamengo fez, né? E mais uma vez chegando em uma final de um Mundial. E como o próprio Felipe Melo falou, né? Chegando, uma hora vai ser campeão. Uma hora o Flamengo vai conseguir ser campeão, porque está chegando sempre, né? E aí a gente espera que aconteça o quanto antes. Eu acho que a gente vai conseguir ver ainda um momento de um clube brasileiro sendo campeão, e nesse momento o mais próximo ao Flamengo, né? O mais próximo ao Flamengo, esperamos que seja ele. Então é isso aí, tamo junto, até o próximo vídeo, fui.